Olha, eu penso que o samba, né, foi uma das maiores estratégias de resistência do povo negro aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar em todas as atrocidades que a colonização trouxe para esse país, né, e que ainda assim esse povo se reorganizou por meio da cultura, da espiritualidade, né, e trouxe novos olhares, né, para essa cultura, né? Então a gente pensar que o samba ele tem um valor muito importante, né, nesse aspecto assim. A gente tem um histórico, né, de opressões e de apropriações, né, da nossa cultura, ou então de esquecimento dessa cultura, e esses povos que vieram de países diferentes, com culturas diferentes, se encontraram aqui no Brasil, tiveram que se reorganizar de alguma maneira, né, e o samba é fruto dessa ressignificação cultural que esse povo trouxe para cá. E pensar que era nesses momentos de celebração que também era comungada a fé desse povo, que também era pensado em estratégias de sobrevivência e de cuidado, né, desse povo, pensando, né, em todo esse contexto colonizador que foi tão perverso, né. Então para além de um segmento musical, né, para além de uma manifestação cultural, eu acho que é um olhar de resistência mesmo, um lugar de resistência, de celebração e de união do povo, né, do povo negro, né. E tudo isso começou dentro de um quintal feminino, né. A tia Seata foi quem reunia esses homens e mulheres para pensar política, para pensar saúde, para pensar espiritualidade, e no momento de celebração é essa batucada que virou essa roda e que virou o samba e que se, né, ramificou em várias vertentes, né, e se espalhou pelo Brasil de diversas formas, né. Então começou tudo nesse quintal feminino aí. Então, dá pra gente falar de uma possível história do samba. Eu acho que o samba ele tem a carga da ancestralidade negra. Muitas pessoas dizem que o início do samba é com a chegada do negro escravizado no Brasil e todas aquelas manifestações dos batuques. E aí eu prefiro dar como um marco, né, do começo de tudo do samba, aqueles batuques que aconteciam desde as senzalas e que foram aspectos de resistência para as manifestações negras. A partir daí, a gente começa a contar um samba que é organizado, aquele samba que vai para a literatura, aquele samba que é comum do conhecimento de todos, que é aquele movimento que acontece no Rio de Janeiro. Mas ele acontece com uma herança de movimentos de batuques que vinham da Bahia. Então a gente marca ali o final do século XIX, com a chegada daquele êxodo afro-baiano para o Rio de Janeiro, que é o encontro daquelas manifestações bantus que vinham que a gente já tinha no Rio de Janeiro, com as manifestações daqueles negros que chegavam no Rio de Janeiro, da Bahia. E aí o que a gente vai ter? Todo o começo são as reuniões, os ajuntamentos, aquelas redes de sociabilidade, solidariedade, aquelas redes de sociabilidade e solidariedade que a gente vai encontrar nas casas das tias baianas e das tias cariocas. A história do samba fala muito da casa das tias baianas, mas as tias baianas encontraram já o movimento de batuques do Rio de Janeiro, ali no final do século XIX, acontecendo com os negros que estavam no Rio. Então foi uma junção dos batuques da Bahia com os batuques do Rio de Janeiro. Aí a gente tem que ali o que estava acontecendo naquelas casas e até naquela chamada Pequena África, né, que Heitor dos Prazeres tanto definiu pra gente. Estava acontecendo uma grande potência de formação de territórios negros para resistência a partir das manifestações culturais. E aí a gente coloca na centralidade a tia Seata, que chega no Rio por conta desse êxodo da Bahia. Ela chega por volta de 1876, ela já tinha 22 anos, e ela trouxe com ela uma carga da religiosidade afro, do jeito baiano de ser, e ali chegam os batuques, um batuque que formavam as rodas, o samba de roda, e a partir desse samba de roda da Bahia é que a gente vai ter toda uma circularidade projetando a possibilidade da gente ter o samba que a gente conhece hoje. O samba começa pelos tambores, pelo partido, pelo verso, o verso que é trazido do samba da Bahia, com aquele jeito de ser carioca.
que a gente tem caracterizando o samba ali? Além dessas reuniões, já a vontade do negro de brincar na rua, né? De não só participar das festividades no período das festas religiosas, mas também de ter um lugar no carnaval. E aí a gente tem também um baiano que vem da Bahia, junto com a tia Ciata, que aliás ele tinha um nome muito parecido com o da tia Ciata, a tia Ciata se chamava Hilária Batista de Almeida, e esse baiano que ajuda a formatar as manifestações que estavam confinadas ali, reprimidas, para a festa de rua, e aí o negro ganhar o espaço urbano através dos seus batuques, ele chamava Hilário Jovino. O Hilário Jovino, ele competia com o tia Ciata, porque ele que formava os cordões, era ele que ia formar os ranchos que faziam o movimento do samba. Ok, nós temos aí um ancestral do que a gente vai ter agora dos blocos carnavalescos e das escolas de samba. O que marca ali aquelas reuniões feitas na casa de tia Ciata? O surgimento do que eles dizem ser o primeiro samba. Era o primeiro samba que a gente ouvia ali em 1915, 1916? Não era o primeiro samba que a gente ouvia. A gente, na verdade, ouvia já canções que tinham características do samba. Naquele momento o ritmo era o machixe. O primeiro samba que a gente vai reconhecer é o samba Pelo Telefone, do Donga e do Mário Almeida, que dizem nascer naquele centro de reuniões que aconteciam na tia Ciata. E aí a gente tem caracterizado o Pelo Telefone como o primeiro samba porque ele foi, na verdade, registrado. Então, a primeira canção registrada como samba na Biblioteca Nacional, a gente vai ter o Pelo Telefone, e a partir daí a gente tem um marco do que seria o primeiro samba no Brasil.